Oi, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Então, sou eu, né, que estou aqui nesse momento online, nessa aula. Para quem não me conhece ainda, sou a professora Elaine, professora de História do Fundamental 2 aqui no colégio. E durante esse período do nosso isolamento social, sou eu que vou trabalhar com a disciplina de História para as turmas do ensino médio também, beleza? Então, estou disponível via painel para quem quiser conversar, esclarecer dúvidas. A gente está vivendo esse período de afastamento, né, por conta da pandemia, e uma pandemia mundial não é algo que a gente vivencia todos os dias, né? Ninguém esperava que essa situação de fato se tornasse global, né? Uma pandemia mundial, a última pandemia mundial que aconteceu foi mais ou menos um século atrás, que foi a gripe espanhola, que afetou muito, inclusive o Brasil, tiveram muitos mortos, né? Então vamos pensar num Brasil de 100 anos atrás, né? Quais eram as condições de saneamento básico, por exemplo, que tinha num período do Brasil de início de república. Então, nós temos sorte ainda, né, de estar vivenciando isso numa época que a gente pode se cuidar, né, apesar de, não tem álcool gel na farmácia, né, de algumas situações que ocorrem, porém, né, quem pode, quem tem essa possibilidade de ficar em casa, em quarentena, tem que ficar, tem que se cuidar, né, para que de fato o vírus não cause mais danos do que já vem causando, né? Vamos torcer para que passe logo, né, esse período. Eu acho que a nossa cidade, ainda bem, né, que está numa situação muito positiva em relação a outras cidades aqui do Paraná, mas mesmo assim a gente precisa cuidar, né, para que não tenha nenhum caso de fato aqui na nossa cidade. Beleza, pessoal? Então, quanto ao conteúdo da aula, a gente vai. Me foi passado que vocês tiveram uma avaliação já, e nessa avaliação foi cobrado Grécia, Atenas, Esparta, né? Então, imagino que foi aquela primeiro conteúdo de Grécia. Como eu não sei exatamente em que ponto vocês pararam da apostila, eu organizei para esse primeiro momento uma revisão de Grécia, mas mais da questão da cultura, da mentalidade, né, grega e aí a sua influência na nossa atualidade, e algumas atividades para vocês fazerem também, ok? Aí essa última atividade que eu vou passar, uma delas vocês vão me mandar pelo painel hoje ainda, né? Uma atividade bem simples, só pra gente fixar. E aí, caso não vocês já tenham tido de fato esse conteúdo, aí eu só preciso que vocês me falem via painel mesmo, até que ponto vocês foram do conteúdo, o que vocês tiveram, o que vocês não tiveram, aí eu já consigo me organizar melhor para a próxima aula, ok? Então vamos lá? Grécia. É o berço da matemática, das artes, literatura, filosofia, astronomia, medicina, arquitetura, democracia. Isso aqui é a Grécia hoje. Isso aqui era a Grécia Antiga. Agora, no Império Zadê, você vai conhecer a história da Grécia. Rapidinho antes de começar, esse é um vídeo muito especial para o canal e vocês vão entender o porquê no final. Então assiste o vídeo todo, valeu? Então vamos nessa!
3000 AC, civilização minoica, aqui é o começo de tudo, eles viviam aqui, Creta, a maior ilha grega. Inventam um monte de coisas, arquitetura e o primeiro alfabeto grego. 1000 anos depois, civilização micênica. Eles vêm daqui e fazem essas coisas bonitas pra caramba. Mas os troianos fazem uma visitinha aos espartanos, pegam a mulher do rei, voltam pra Troia e deixam o cara bem... magoado. Menelau quer vingança, pede ajuda do irmão, que é o reizão da Grécia, Agamenon, que não tava nem aí que o irmão era corno. Ok, então eu pego Helena e você pega a Troia, fechado? Partiu Troia, irmão. Então a agregada toda vai não por causa de uma mulherzinha chamada Helena, mas porque Troia era muito rica mesmo. Ficam lá 10 anos, Aquiles mata quase todo mundo, morre também, Odisseu inventa o cavalo de Troia, os troianos caem na armadilha, Agamenon pega a cidade e Menelau pega a esposa safada. Os gregos voltam pra casa, Poseidon mata mais um monte no caminho, Agamenon chega em casa também, leva chifre da mulher e ainda é morto pelo amante dela. A gente sabe disso porque ele contou pra ele, que contou pra ele, pra Homero, que contou pra gente. O mundo grego colapsa, os dórios invadem a Grécia, arrebentam tudo e começa a Idade das Trevas. Mas os gregos conhecem gente nova, fenícios, que os ensinam a escrever de novo. Os gregos crescem, se espalham, criam 1000 cidades e estados, mas você só precisa lembrar de 3. Atenas, Esparta e Corinto. Não, Macedônia, você é só um cocô ainda. Essas cidades eram países totalmente diferentes, adoravam os mesmos deuses, a mesma língua, os mesmos templos, o mesmo mar, a mesma arte, o mesmo exército e não tinham comida. Que merda, eles dizem. Vamos sair daqui. E criam as colônias da Jônia e da Itália. Os espartanos conquistam a Messênia e escravizam todo mundo, os ilotas, que eram gregos, irmãos deles, todos filhos da mãe Gaia. Licurgo é o primeiro rei de Esparta, cria a Constituição Espartana, que obriga os espartanos a serem gays. Mas eles se casavam com mulheres, diz um fã espartano. Calma, jovem. Assiste o vídeo até o final que você vai entender esse negócio aí, diz Plutarco. Eles começam a treinar, querem ser os melhores soldados do mundo, jogam crianças com defeito do Monte Tagueto, deixam elas peladas na neve, matam lobos gigantes, brabos. Eles viram os reis do Peloponeso. Corinto, Nova York grega, o centro de todo o comércio do mundo e de toda a safadeza também. Era a casa de Afrodite, tem a Acrocorinto e o templo de Apolo, tem um monte de barcos. Atenas, dominada por tiranos, não tão tiranos assim. Se revolta porque se revoltar é bom. A aristocracia se caga de medo e faz acordos com Clístenes, que era o povo, e nasce a democracia, que era a democracia mesmo. Mas mulheres e escravos não podiam votar. Toque, toque. Quem é? Os persas. Eles chegam na Jônia, quebram tudo, a Jônia se revolta, pede ajuda de Esparta, que nega ajuda. Jônia vai a Atenas, pede ajuda, Atenas vai a Jônia. Chuta umas bundas, mas é chutada legal também. O rei Dario fica com raiva e resolve atacar a Grécia, aqui, maratona. Atenas pede ajuda a Esparta e Esparta nega de novo. 10.000 atenienses lutam contra 30.000 persas. Atenas vence e manda Fidípides correr 42 quilômetros para avisar que venceram. Nike! Ele grita e morre do coração. Os persas voltam para casa. Os atenienses descobrem uma mina de prata em Laurium, aqui, que deixa a cidade rica. Estou rica, diz Atenas. Que merda, diz Esparta. Temístocles vai a Delfos. Se esconda nos muros de madeira, diz a profetisa chapada. Os muros de madeira são os trirremes, diz Temístocles não sei como. Eles constroem uma cacetada deles. Ainda bem, porque... Toque, toque. Quem é? Os persas, de novo. A Grécia é minha. É, eles voltaram. Temístocles vai até Esparta. Com licença, desculpa incomodar, mas por algum acaso alguns de vocês aí gostariam de salvar a Grécia da aniquilação total? Raul! Grita um fã espartano imaginando a cena, mas falha de novo. Temístocles volta para Atenas. Leônidas vai com seus 300 homens para as Termópilas, que significa portões quentes em grego. Matam uns 500 bilhões de persas lá, mas morrem no final. Ao mesmo tempo, os atenienses aniquilam os persas na Batalha de Salamina. Os espartanos chegam cheios de marra na Batalha de Plateia. A marra acaba quando vêm os soldados persas. Atenienses, acho melhor vocês lutarem contra os persas, diz Pausanias. Mentira! Urra loucamente o fã de 300 depois de ver o filme pela 300ª vez. Pior que é verdade, jovem, diz Heródoto. Mas os espartanos acabam lutando e vencendo os persas nessa batalha. Na Batalha de Micale, outra derrota dos persas e game over. Não para os atenienses, a Era Dourada de Atenas tinha começado e eles queriam mais, queriam matar mais persas, as outras cidades gostaram da ideia menos Esparta, então Atenas resolveu criar a Liga de Delos. Atenas ficou cada vez mais rica e poderosa, Esparta cada vez menos rica e poderosa. Atenas tinha a Ágora, a Acrópole, o Párteno, o teatro, Sócrates, Isócrates, Hipócrates, Péricles, Ésquilo, Sófocles, Tucídides, Eurípides, Aristófanes, e Esparta tinha...
Esparta tinha que parar Atenas, mas Atenas não queria ser parada. Começa a Guerra do Peloponeso, Esparta ganhou algumas batalhas, mas Atenas ganhou a maioria, mesmo depois de perder 1/3 da população na peste que durou 4 anos. Espera um pouco. A Pérsia detesta Atenas e a gente detesta Atenas. Pérsia, me ajuda a vencer Atenas? Claro, assine aqui, diz a Pérsia. Os espartanos fazem esse acordo covarde com os bárbaros e pronto, Esparta vence a guerra. Os espartanos foram longe demais. Vamos acabar com eles, dizem os coríntios. Só se for agora, dizem os atenienses. Mamãe, me ajude, estão querendo me bater. Diz Esparta. Claro, filho, assine aqui de novo, diz a Pérsia. E os espartanos entregam de novo as cidades gregas da Jônia nas mãos da Pérsia em troca da ajuda na vergonhosa paz de Antálcidas. Isso irritou muito Tebas, que sempre foi um cocô cagão, mas agora estava sinistra. General Epaminondas ataca os espartanos e aniquila, estraçalha e esmigalha geral com seu batalhão sagrado na famosa Batalha de Leuctra. Esparta já era. Mas Atenas já era, Corinto já era, toda a Grécia já era. Pronto, Macedônia, pode invadir agora. Filipe II invade a Grécia e derrota Atenas e Tebas. Ele tem um filhinho, Alexandre, que queria ser grande. Ele uniu Hellas, que era o nome da Grécia, e se tornou o rei dos helenos, foi atrás da Pérsia e se tornou o maior império do mundo. Criou o helenismo e influenciou tudo. Mas o grande morre com 33 anos, o império quebra e... Toque, toque. Quem é? É Roma. Não abre não, irmão. Eles quebram tudo. Menos isso aqui também não, isso aqui não. Na verdade, eles não quebram nada. E assim nasce Roma, filha da Grécia, mãe do Império Bizantino, neto da Grécia, que guardou tudo isso pra nós. E a gente ama a Grécia. E jovens, chegou a hora do bônus AD. Os gregos não saíam por aí lutando de cuecão de couro e capa de super-homem, não. Eles usavam armaduras de bronze de cima e embaixo. Foi por isso que eles conseguiram derrotar os persas e salvaram a nossa cultura. Graças a Deus. De acordo com Plutarco e Platão, a homossexualidade em Esparta era mandatória, diferente das outras cidades gregas como Atenas, ou seja, fazia parte da lei que foi criada pelo pai de Esparta, Licurgo, no século 8 AC. Na Grécia Antiga não existia apenas os Jogos Olímpicos da cidade de Olímpia. Os jogos mais famosos aconteciam em Delfos, chamados de Jogos Píticos, também de 4 em 4 anos. Esses jogos eram feitos em homenagem ao deus Apolo. E é isso aí, jovens. Se você assistiu o vídeo até agora porque gostou, valeu. E se você assistiu até agora só porque eu pedi, valeu também. A Grécia, de fato, teve uma influência muito grande nos países do Ocidente, com um legado que a gente vê até hoje, né, e usa, e aprende e estuda, principalmente assim no que se refere à cultura. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre esse aspecto, o aspecto da mentalidade e da cultura grega, né, e sua influência, de fato, na cultura ocidental. A civilização grega, principalmente a ateniense, ela se funda assim em alguns ideais, né? Ideais de liberdade, de racionalismo, da questão do corpo, né? De glorificação do corpo e do espírito, né? Por conta da filosofia. A religião tem um papel importante também. Então, a gente vai caminhar aí por todos esses fatores que completam a questão da cultural da Grécia. Vamos lá. Bom, nos aspectos gerais, né, de fato o maior legado cultural da antiguidade. Não que os outros não tenham sido, as outras civilizações não tenham trazido contribuições, porém a Grécia, ela é que teve uma contribuição muito mais significativa, assim como a romana também teve, né? Por exemplo, no direito romano. Porém, na questão cultural, Grécia, principalmente na sua polis de Atenas, é o ponto chave aí de toda essa questão cultural. É ali que é o
onde as coisas acontecem de fato. Então, primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre a mitologia, a religião e a mitologia. Essa é uma parte bem legal, né, que a gente gosta de estudar sobre a Grécia, a mitologia. Quem não gosta, né, de assistir Fúria de Titãs ou Percy Jackson? Eu pessoalmente prefiro o livro do Percy Jackson, que é muito legal, inclusive recomendo, porque ele é infinitamente melhor do que o filme. Apesar do filme ser bem bacaninha também. Inclusive eu trouxe um trechinho ali pra gente assistir. A mitologia grega, ela traz a questão politeísta, então os gregos são politeístas, eles acreditam nesses deuses, né, em vários deuses, ao contrário de algumas outras religiões, ou depois, né, dos romanos, depois do auge do Império Romano, por exemplo, que o cristianismo acaba se solidificando, o monoteísmo. Então, eles são, nesse momento, na Grécia Antiga, é o politeísmo que domina. Eu coloquei ali a historinha do Cronos, porque eu acho a mais bacana. Se vocês forem procurar, tem várias versões, assim, da questão da mitologia, gente, assim, vocês vão achar muitos vídeos, muitos textos que contam essa genealogia, né, dos deuses, como que formou essa árvore genealógica dos deuses aí, que é muito louca. Mas a historinha do Cronos é bem legal. E esse trechinho do filme do Percy Jackson, ele ilustra bem essa história do mito do Titã, do Cronos, que é um titã, né? Ele é um dos deuses dos mais poderosos no princípio, né? Porque antes de tudo, antes de Cronos tinha o Caos, né? Aí Caos tem o filho com a Gaia, né? Então, Gaia que é a Terra. Então, tem toda uma história aí e eles têm os filhos que são os titãs e um desses titãs é Cronos, né? Só que o Cronos ele só queria o poder só para ele, né? E ele tem medo que seus filhos tomem esse poder e ele acaba devorando os filhos, né? Quando nasciam. E um desses filhos é salvo pela mãe. E aí, que é o nosso poderoso Zeus, ele sobrevive, né? E ele que vai destronar o poderoso Cronos. Tem uma versão, né, que ele faz isso sozinho, tem outras versões que ele teve a ajuda dos irmãos, né, do Poseidon e do Hades, mas a ideia é a mesma, né? É a destruição do Cronos, né? Pelos seus filhos. O Cronos é o deus do tempo, né? Acho que vocês já sabem. E daí, né, a expressão, as palavras, né, que tem essa derivação de cronologia, por exemplo. Cronos tem todo um significado, né, dessa questão dele devorar os filhos, né, e ter o poder, né, então é o poder do tempo, na verdade. Então a gente vai ver só esse trechinho do filme do Percy Jackson, que imagino que vocês já conheçam também, mas que ele é bem, bem bacana. Caso o vídeo não fique com uma resolução muito legal aqui, esse arquivo do Prezi eu vou compartilhar com vocês também depois. Titans rule the world. Led by Kronos, a force so evil he devoured his own children. The three of his sons escaped: Zeus, Hades, and Poseidon. They destroyed Kronos and banished his remains to the depths of Tartarus. But Kronos
Cronos is fated to rise again, to exact his vengeance on Olympus and the world. Only one half-blood child of the three eldest gods can defeat him. This child shall be our salvation or the cause of our destruction. Claro que ali no finalzinho, né, tem a parte da história do Percy Jackson, né? Mas enfim, o mito do Cronos é mais ou menos isso que aparece na história. Então vocês pensem, eles têm assim uma gama de deuses e semideuses que são reverenciados, né? Porém, mesmo assim, eles são adogmáticos, né? O que isso significa? Que eles não têm um dogma, uma forma de por exemplo, rezar, né? Vamos dizer assim, como a Igreja Católica, por exemplo, né? E eles não tinham dogmas de fé, né? Então, o culto, ele não pretendia, a expiação dos pecados, ou seja, você tem que rezar para você pagar os pecados que você cometeu. Não, ele visava apenas agradar os deuses. Então, a única coisa que eles faziam era oferendas e festas para agradar os deuses, para ter uma ajuda dos deuses. Então era uma troca, né? Eles faziam as oferendas, faziam as festas, mas em troca eles queriam essa ajuda dos deuses. Então, e por conta disso tudo, tinha nesse período uma ligação muito grande entre religião e Estado. Então as questões políticas, elas também se misturavam muito com a questão religiosa. Então a presença dos deuses, ela estava assim em todos os aspectos da sociedade grega, né? E um outro ponto em relação à religião, né, à mitologia, era essa humanização dos deuses. Então eles acabavam fazendo com que os deuses tivessem uma personificação humana, né? Até justificando alguns atos, né? Por exemplo, como a traição, coisas desse tipo. Então, os deuses, alguns eram bem mimados, assim, né? Eles eram bem geniosos. Então, as lendas que se contam, né, da mitologia, contam essas características humanas que esses deuses tinham, né? Por exemplo, como a vingança, né? O sofrimento e tudo mais. Então, isso estava sempre muito presente na religião grega. Agora vamos para a filosofia e para as ciências. Mesmo tendo uma questão muito forte religiosa na Grécia, da mesma forma que isso tinha uma interferência muito grande na sociedade, a sociedade grega, principalmente ateniense, ela tinha muito essa questão da curiosidade pela explicação. Eles buscavam sempre uma explicação para as coisas que aconteciam no mundo. E esse movimento, né, de investigação intelectual que começou a crescer na Grécia, ela propunha uma desmistificação do mundo, porque até então tudo era explicado através da mitologia e da religião, né? Tudo tinha uma explicação, porque algum deus criou, ou isso é algum castigo, alguma coisa assim, né? Então, aí entra a filosofia, né? Principalmente ali no início com as figuras de Sócrates e Platão, entra a filosofia para desmistificar o mundo, para começar a dar uma voz racional àquele aspecto religioso, principalmente. E esse movimento de busca, né, pela ciência, pela filosofia, ela deixa um legado
muito grande para a gente até hoje, né? Então, por que que a gente precisa estudar alguns filósofos importantes, mesmo estes do período da antiguidade? Porque é ali que começa, né, a filosofia de fato, né? Então, por exemplo, a ideia de leis, né, começa na Grécia Antiga, a crença na ração humana, as regras e as normas para descartar qualquer coisa que fosse falso, que não fosse verdadeiro. Então, tudo tinha uma investigação, né? Um saber racional para explicar uma coisa, e não mais um saber na esfera da religião, né? E as ciências, elas começavam a ser desmembradas, né, da filosofia, e começa a ser especializado. Então, assim, começam as especificidades. Então, a filosofia é uma coisa bem mais abrangente. Então, aí começam as ciências, por exemplo, como a medicina, né? Então, outros aspectos, né, da ciência, outros campos da ciência começam a ser desenvolvidos. Então, isso é uma característica da Grécia Antiga. Então, isso gente, eu estou falando aí de século V a.C., mais ou menos, né? E aí, vamos falar um pouquinho sobre a arte, né? Que teve muita. Os gregos, os atenienses, principalmente, eles davam muito valor à arte, né? Em todos os seus aspectos, né? Então, ela tinha, sim, uma característica humanista, né? Humanismo, e também dentro do racionalismo. Então, a arte, ela caminhava por todos esses aspectos, por todos essas suas opções, como a literatura, a música, teatro, né? Mas sempre dentro dessa visão humanista. A literatura, por exemplo, ela começa a se desenvolver, a ter uma força assim bem grande nesse período. Muitos, até mesmo os filósofos, né, eles começam a escrever, a registrar, muitos poetas, né? Então, essas formas literárias mais modernas, como o romance, o teatro, eles tiveram a sua origem, né, nesse período helenístico. O teatro, ele é criado, né, nesse momento também, e é bem clássico, né? A gente sempre vê aquelas as máscaras que representam o teatro, né? Que é a tragédia e a comédia. Então, as artes o teatro, de certa forma, ele é assim um ponto máximo da cultura grega. E as artes plásticas, principalmente na questão da arquitetura e da escultura, porque arquitetura especialmente, né, gente? Então, por exemplo, se você vai visitar a Grécia hoje e você vai visitar a parte antiga da Grécia Antiga, os monumentos, eu ainda não conheço, né, mas gostaria muito de conhecer um dia pessoalmente, né? Você vê, ó, claro, tem muita parte que está em ruínas, mas você poder vivenciar e saber, por exemplo, quando você passa por uma construção e você identificar uma característica nessa construção que foi inspirada lá na arquitetura grega, isso é muito bacana. Então, a arquitetura em especial e a escultura, né, gente? Porque vamos falar que os gregos faziam umas estátuas maravilhosas. Então, eles têm toda criada uma técnica nesse período de escultura, né? Então, eles começam no começo, né, quando eles começam a esculpir as primeiras esculturas, elas se pareciam muito com
com as egípcias até. Aí depois eles começam a fazer assim os traços bem humanos mesmo, e são estátuas assim extremamente realistas, né? Então, de fato, assim, é algo muito marcante, são as estátuas desse período. Mas também tem muita influência também, na questão das artes plásticas ainda, né? Na cerâmica e na pintura também. Então a gente pode ver que todos esses aspectos, né, da cultura grega, elas estão aí até hoje, né? Não só em museus, ou em quadros, ou em esculturas. A gente vê essa influência na nossa cultura, né? Um exemplo muito clássico é o teatro, né, gente? Então, veja qual é a influência do teatro, por exemplo, no Brasil. Claro que, por exemplo, aqui na nossa cidade é uma cidade pequena, então não vai chegar uma peça muito grande aqui, porque não tem, a cidade não comporta. Mas se você vai para uma cidade maior, para Curitiba, né, ou você vai para uma metrópole como São Paulo, que tem muitos teatros, isso é uma coisa muito valorizada, né, na arte. E pensar que isso iniciou, né, há muitos séculos atrás, isso é muito bacana. Saber que a gente ainda carrega essa herança, né, da Grécia. Então, pessoal, eu segui, tá? Como eu falei para vocês, eu tô seguindo ali a ordem da apostila. Eu gostaria que vocês fizessem agora e me mandassem via painel a atividade da página 42, tá? Que fala, atividade 3 da página 42, que fala sobre filosofia, tá? Sobre a contribuição da filosofia. Então, eu quero que vocês leiam essa questão, tem um textinho ali bem curtinho, do Aristóteles, e vocês vão responder para mim essa questão via painel, beleza? Aí a gente continua na sequência, depois que vocês me falarem o que vocês fizeram, o que vocês não fizeram aqui de atividades, tá? Aí para a próxima aula a gente já se organiza para a gente começar a resolver algumas atividades aqui da apostila, beleza? Então resolvam a questão, se tiverem dúvida me chamem, tá? Estarei ali online para conversar com vocês, beleza?